Flamengo em busca de um novo camisa 10. José Botto com 4 nomes na mesa. E mais, Dela Cruz, prioridade para o técnico Felipe Luiz. Técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, revelou a estratégia para jogar contra o Mengão. E Flamengo faz o último treino antes de embarcar para Porto Alegre. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo nação rubro-negra e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Vamos lá, galera, vamos trazer para vocês, as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui, hein? Mas antes de eu começar aqui a destrinchar, as notícias do Mengão para vocês, vou pedir a você que não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sininho, clica aí nesse sininho para ativar as notificações e deixa o like, pé na porta, botãozinho do dedinho para cima, é só colar o dedo aí e você já vai estar ajudando no crescimento do nosso trabalho. Agora vem comigo e vamos começar aqui, logicamente, com a primeira notícia do Mengão, que é simplesmente o Flamengo que terá aí o seu próximo compromisso pela frente, que será o jogo do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Brasileirão contra o time do Grêmio, lá em Porto Alegre, lá na Arena do Grêmio. E para isso, o técnico Felipe Luiz ainda terá mais uma sessão de treino agora pela manhã, tá? Neste sábado, o Flamengo ainda fazendo aí um último preparativo para esse confronto e logo na sequência o Flamengo embarcando para Porto Alegre, local da partida. A grande novidade deste sábado e lógico desse confronto contra o Grêmio para o Flamengo é o possível retorno do zagueiro Danilo. O Danilo, que estava se recuperando de uma lesão na posterior da coxa direita e agora, está de volta ao time do Mengão. Lembrando que a última vez que o zagueiro Danilo entrou em campo foi ainda lá no Campeonato Carioca, no dia 22 de fevereiro, no jogo contra o Maricá, jogo ao qual o Flamengo goleou, o time ali por 5-0. A lesão do Danilo tirou ele simplesmente da reta final do Campeonato Carioca, inclusive, das finais, e também dos 2 primeiros jogos do Brasileirão e da Libertadores. E agora, depois dessas partidas perdidas, o jogador está de volta. Lembrando que o confronto entre Flamengo e Grêmio está marcado para as 17h30, ou seja, conhecida às 5h30 aí deste domingo, horário de Brasília. O Flamengo que nesse momento ocupa a 6ª colocação na tabela com 4 pontos. Mesma pontuação do líder hoje, por enquanto, Internacional, no critério de desempate, tá? Ou seja, tá todo mundo ali empatado com os mesmos 4 pontos. E aí, pode ser que, dependendo do placar, dependendo aí dos gols, o Flamengo pode sim terminar ali entre os primeiros colocados, tá? Essa rodada do Brasileirão, essa terceira rodada. Beleza, meus amigos? Então, Mengão treinando, se preparando, inclusive, provável escalação ainda hoje, Hoje sai aí a provável escalação para esse confronto, contra o time do Grêmio. Inclusive, também sai a lista de relacionados. O Flamengo deve divulgar aí a lista dos relacionados para este jogo. Passando mais uma informação aqui para vocês, galera, é sobre o Grêmio, tá? Sobre o Grêmio que vai enfrentar o Flamengo. O técnico Gustavo Quinteiros simplesmente, resolveu revelar o que ele vai fazer, colocando o time dele em campo contra o time do Mengão, tá? Ele simplesmente está quebrando a cabeça, para enfrentar esse time do técnico Felipe Luiz. Exatamente, porque ele sabe, que jogar contra o Flamengo nunca é fácil. E lógico, é um treinador que está sendo muito questionado pelos torcedores gremistas e, lógico, tá balançando no cargo. Apesar de estar indo bem nas Copas, mas ele tá balançando ali bastante no cargo e se tiver um revés ali, dependendo de como for, olha, pode sim correr riscos, sérios riscos aí, de uma demissão aí nos próximos confrontos, tá? Inclusive, quando ele foi entrevistado e falou, sobre a estratégia que utilizará para jogar contra o Flamengo, ele disse que vai colocar um time com bastante intensidade, jogando forte na pressão, para tentar fazer valer o mando de campo, atraindo, logicamente, o apoio do seu torcedor. Vem ver o que ele disse, tá? Olha só o que ele disse dessa entrevista. Ele falou assim, aspas para o Gustavo Quinteiro. Temos altos e baixos, momentos fracos na intensidade, na pressão e momentos muito bons na pressão e na intensidade. Então o que temos que fazer
é manter 90 minutos de bom jogo para enfrentar times como o Flamengo, respeitando o Flamengo, e todos os rivais difíceis do Brasileirão. Falta trabalho, melhorar, dar mais funcionamento. Eu ainda não vejo, né, um time que tenha ganhado todos os pontos no futebol brasileiro. Aqui ele tá falando, né, que ainda não tem nenhum time que se descolou, né, dos demais, que tá aí jogando, né, um futebol muito acima da média. Aí ele fala assim, todos os times, né, têm altos e baixos. Não precisa fazer drama, precisa trabalhar mais e melhorar. Reconheço que precisa melhorar, mas hoje estamos muito bem na Copa. Temos um jogo no domingo muito importante contra um rival muito forte. Muito forte, como foi o Atlético Mineiro também, mas conseguimos passar. Falando que, né, daquele jogo que eles jogaram contra o Galo e conseguiram vencer, inclusive, jogando lá na Arena. Então esperamos jogar melhor no domingo e poder vencer esse jogo contra o Flamengo, tá? Então os caras estão aí realmente esperançosos para fazer um jogo de intensidade, né? Colocando ali o Flamengo para se defender, coisa que eu acho muito difícil, né? Porque já é o DNA do Flamengo já jogar, né, com a bola, jogar atacando, mesmo quando não está dentro dos seus domínios, tá? Mesmo quando não está no seu campo. É lógico, nós sabemos que o Flamengo vem de um revés, né? Veio de um jogo muito abaixo daquilo que se esperava, né? Uma derrota para o Central de Córdoba, mas, galera, não dá para negar que o Flamengo é um time muito forte, mas eu também entendo, né, que é o Grêmio, é um equilíbrio, jogar em Porto Alegre nunca é fácil, tanto é que nos últimos 4 jogos há um equilíbrio. 2 vitórias para o Grêmio e 2 vitórias para o Flamengo, né? Jogando aí nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia, no Brasileirão de 2023 foi 3-2 para o Grêmio e 3-0 para o... Foi 3-2 para o Grêmio e 3-0 para o Flamengo, tá? 23. Aí em 2024 foi 3-2 para o Grêmio e 2-1 para o Flamengo. E se você calcular, não tivemos nenhum 0-0, nenhum empate, né, nesses últimos 4 confrontos do Campeonato Brasileiro. Se você calcular, ao todo foram 16 gols, ou seja, um jogo, né, entre Flamengo e Grêmio que sempre gera boas emoções. Jogo para muitos gols, tá? Pelo menos é o que tem acontecido aí nos últimos 4 jogos dos últimos 2 anos pelo Campeonato Brasileiro dessas equipes, tá bom? Então, 4 jogos, 2 vitórias para o Grêmio e 2 vitórias para o Flamengo. E hoje, vamos dizer assim, é o desequilíbrio, né? Quem vai... Hoje não, né? No domingo, quem vai sair na frente, né? Aí, nos últimos confrontos de brasileiro, tá? Por enquanto, tá 2-2. Mais uma informação aqui para vocês, galera, é o seguinte, hein? Falar sobre o Dela Cruz que vem ganhando sequência com o técnico Felipe Luiz. Mas antes, deixa eu pedir a você que tá chegando comigo, preciso muito que você me ajude, cara, deixando o like, colocando aí o seu comentário, né? O que você acha desse confronto entre Flamengo e Grêmio? Tá confiante? Acha que dá para chegar lá? Trazer esses 3 pontos, brigar por essa liderança, lembrando que o Felipe Luiz colocou, né, o Brasileirão ali como uma das prioridades, tá? Não vou falar que é prioridade, porque a gente sabe que a Libertadores, ela é a prioridade, acredito que o Felipe Luiz saiba disso, né, ele foi jogador, ele sabe que Libertadores tem um peso muito maior, mas o Flamengo tem que pensar jogo a jogo, pensar em vencer todas as partidas que puder. Lógico que nem todas você vai vencer, mas tentar vencer todas as partidas, seja lá de qual campeonato for, né? De qual campeonato você esteja disputando. Coloca aí nos comentários, né, o que você pensa sobre essa questão de prioridade, sobre esse jogo contra o Grêmio. E agora vem comigo, porque vamos falar sobre a questão do Dela Cruz, né? O técnico Felipe Luiz que resolveu dar uma sequência, tá, de jogos para o meia uruguaio. Ele começou ali, só para você ter uma ideia, nos últimos 7 confrontos como titular. Olha, coisa que a gente não via há bastante tempo o Dela Cruz fazer, tá? Mas é lógico, não concluiu ali os 90 minutos durante essas 7 partidas. Pelo menos 3 dessas partidas ele saiu, né, durante o jogo, calculando ali uma média, tá? Totalizando uma média de 75 minutos jogado, que na minha opinião já é um ótimo sinal, tá? Já é um bom sinal de que ele realmente pode render muito mais ainda nessa temporada. É claro, ele está muito longe ainda de ser o Dela Cruz que nós queremos, né? E que nós sabemos que ele pode jogar, tá? Tá longe disso, mas não dá para negar que já está colocando ali, né? Entregando alguns indícios que ele vai poder render sim nessa temporada de 2025. Só para você ter uma ideia, essa já é a segunda maior sequência desde que ele chegou ao Flamengo em 2024, tá? Então ele
tá conseguindo, né, jogar, né, coisa que jogava um jogo, quebrava outro, jogava um jogo, ficava outros fora, e agora ele tá conseguindo ter essa sequência. Inclusive, né, ele fez um belo gol ali naquele jogo passado, mostrando que tem muita qualidade na batida e que, se o time precisar, o Filipe Luís quiser, ele pode ser sim o cobrador oficial, né, de falta ali do time do Flamengo, né? Pode ser aí uma boa arma, coisa que o Flamengo perdeu a sua essência, né? Nós que já tivemos tantos bons cobradores, né, tendo o Zico aí na essência, o Petkovic, vários outros cobradores, hoje você olha para o time, né, e vê ali um elenco, né, que não consegue fazer tantos gols assim, e esse gol, né, do Dela Cruz acende aí, vamos dizer assim, uma luzinha no fim do túnel, tá? Lembrando que ele já tinha feito um baita gol assim também no ano passado, no início do ano passado, contra o Atlético Goianiense. Então, não é uma novidade, né, ele marcar um gol da forma que ele marcou ali, né, de falta, e que pra mim foi um golaço, tá? Beleza? Então o Dela Cruz voltando aí a ter sequência e mostrando bons sinais que realmente pode render bastante ainda nessa temporada de 2025. Tá confiante no futebol do Dela Cruz? Acredita realmente que ele pode nos ajudar bastante nessa temporada, ou você é daqueles que acha que tem que dosar, né, tem que utilizar ele ali em alguns jogos e tirar ele em outros, né, para que ele realmente consiga chegar com fôlego até o final do ano? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre o Dela Cruz, parceiro. Bom, seguinte, galera, mais uma informação e agora é sobre o mercado da bola. Eu sei que você gosta, né, de contratações, eu sei que você gosta do mercado da bola, porque eu também gosto, tá? Quem não quer ter os melhores jogadores jogando aqui? É lógico que nós queremos, ainda mais, né, depois que o Flamengo passou a ter grana e poder de compra. Mano, quem não gosta de comprar, né? E é o que o Flamengo realmente está prestes a fazer. Isso porque o executivo do Flamengo, José Botto, está de olho no mercado. Exatamente, o cara tá pensando em fortalecer o elenco, pensando já o quê? Na segunda parte, no segundo semestre, né, aí para a temporada de 2025. O Botto, inclusive, revelou que o Flamengo está em busca de algumas posições e alguns setores aí do campo, como por exemplo o setor ofensivo, tá? Então o Flamengo quer para esse segundo semestre fortalecer o seu sistema ofensivo, buscando nada mais nada menos do que um novo camisa 10, galera. Exatamente. O Flamengo tá buscando alguém ali que possa disputar essa vaga com o nosso camisa 10 atual, que é o Arrascaeta, tá? Algum cara que consiga fazer essa função de criatividade, né, de criação desse time do Flamengo, tá? E não é só, né, um camisa 10 que o Flamengo tá buscando, não é só um cara, né, para fazer esse revezamento ali com a Arrascaeta. Por incrível que pareça, o Flamengo também está buscando um jogador de ponta. Pô, Júnior, já temos vários jogadores que atuam pelas pontas, é verdade. Michael, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, Luiz Araújo, tem vários jogadores realmente que atuam pelas pontas. Só que o Flamengo está indo em busca de mais um jogador que atue pela ponta com a sua principal característica, o drible, tá? Ou seja, o cara que realmente tem ali habilidade, né, para fazer o drible, limpar uma jogada. O Flamengo está em busca desse jogador. Inclusive, a informação, né, foi trazida pelo GE, que essa é uma das posições ao qual o José Botto está de olho. Além também, lógico, da contratação, né, do Jorginho. O Flamengo tem como meta, como objetivo, finalizar essa contratação do volante Jorginho, que hoje, né, se encontra no Arsenal da Inglaterra, né? O Arsenal que terá aí um baita jogo contra o Real Madrid, venceu o primeiro jogo por 3-0, um baita show, né, ali dos seus jogadores, né? O próprio o Rice, né, não lembro muito bem aqui, mas acho que é ele, né, fez 3 golaços, né, 2 gols de falta. Realmente o Arsenal jogou muita bola e o Real Madrid agora terá uma tarefa muito difícil de reverter esse placar. O Jorginho, que não chegou a entrar em campo, né, mas estava à disposição do treinador no banco de reserva, e agora, né, vai para o segundo confronto. É claro que isso acaba dando uma atrasada, né? Enquanto o Arsenal for avançando, isso pode até atrapalhar um pouquinho nas negociações, mas nada que impeça, né, do Flamengo concretizar isso a tempo para que ele jogue o Mundial de Clubes, tá? Segundo as informações do GE, o diretor executivo José Botto está também com 4 nomes, tá? 4 nomes para avaliar, e lógico que o departamento de scout do Flamengo está levantando todas essas informações desses jogadores que vão chegando, né, na mesa, e eles vão ali peneirando e mapeando, né, para saber de fato quem o Flamengo vai contratar e quem não vai. Caso o Flamengo venha a perder também algum jogador ou jogadores, né, aí na janela do meio do ano, como por exemplo a lateral direita, né, o Wesley,
é lógico que o Flamengo já pensa também em peças, né, de reposições, tá? Ou seja, se sai o Wesley, vai ter que chegar um lateral direito. E aí não entra naquela conta, né, de um camisa 10, de um ponta, tá? Então isso se tiver perdas, se tiver saídas, o Flamengo também vai contratar para reposição ali, né, desses jogadores, tá? E há uma grande chance, a gente sabe, do Wesley, né, ser vendido agora nessa próxima janela. Beleza, galera? Então, por enquanto, são essas informações, tá? Do Flamengo agora na parte da manhã. Fique tranquilo, fique ligado, porque na parte da tarde e da noite trarei novas informações aqui para vocês, porque agora você não vai perder mais nada. Você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores, ó, do nosso Mengão. Fica ligado, tá? Então, para que você receba todas essas informações sempre aí, ó, quentinhas no teu celular, é só você se inscrever. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, bem-vinda. É um canal de notícias diários do Flamengo, tá? Só do Flamengo, só do Mengão. Tudo que é relacionado ao Flamengo você vai ter por aqui, tá? E também peço a você que deixe o seu like. O seu like ajuda você a enganjar com o vídeo e aí, logicamente, toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo, você vai estar recebendo a notificação. Então, importante você deixar o like, tá? E também deixe seu comentário aí, o que você pensa, né, sobre essas contratações. Você acha que esse sistema ofensivo do Flamengo tem realmente que ser reforçado? Precisamos de mais um atacante ali também para concorrer à vaga com o Pedro? Eu digo um centroavante, porque nós, né, temos aí agora o Juninho que eles trouxeram, que é um segundo atacante, né? Eu acho que precisa ali de mais um centroavante, né, um homem-gol. O que você acha sobre isso também? Beleza, meus amigos? Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês, hein? Porque afinal de contas, isso aqui, parceiro, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!